Eu sou Maurício, professor do Departamento de Contabilidade da FER Ribeirão Preto. Aula Estrutura de Capital, aula 2. Esta aula está gravada em 8 partes, 8 vídeos. Parte 1, Introdução. Nós começamos na aula passada com Modigliani e Miller, que tínhamos basicamente o seguinte: o valor de uma empresa alavancada é o valor da empresa não alavancada mais o valor do benefício fiscal. Sendo aqui a fórmula da perpetuidade, onde nós estamos capitalizando o fluxo gerado pelos ativos, pelos investimentos decorrentes das operações da empresa, capitalizados a uma taxa, a um custo de capital, quando não há alavancagem, quando não há endividamento. Esta taxa, como nós vimos, é a taxa apropriada para o risco do negócio da empresa, o risco dos ativos da empresa. E nós temos o benefício fiscal, que este sim vem do financiamento. Aqui o valor presente do benefício fiscal. Esta é a formulação básica de Modigliani e Miller, a partir da qual nós colocamos algumas considerações relacionadas à estrutura de capital das empresas. Em contraposição a essa abordagem, em que o financiamento influencia por conta dos seus aspectos fiscais, outros pontos foram sendo incorporados nas discussões de estrutura de capital. Nós traremos nesta aula duas abordagens, a trade-off e a pecking order. Começando com a questão do endividamento, que é a base para essa discussão. A dívida, nós vimos, ficou claro que ela traz benefícios fiscais. No entanto, a dívida, ela pressiona a empresa, ela pressiona os resultados da empresa. Por quê? Porque os pagamentos de juros e de principal são uma obrigação contratada. Dependendo do nível do endividamento, a empresa pode ter o que se chama dificuldade financeira, que chega a um limite de quê? No Brasil, recuperação judicial, ou no limite, uma falência. E aí nós passamos a olhar a dívida de duas formas: os benefícios fiscais que o endividamento traz, porque a despesa de juros é dedutível para fins do imposto de renda, versus possíveis dificuldades financeiras. Essas dificuldades financeiras podem ser vistas de duas formas: os custos diretos, que são administrativos, contábeis, honorários de advogados, etc. E os custos indiretos. O que nós temos de custos indiretos de dificuldades financeiras? O importante que eu quero destacar nesta introdução a esta aula é o seguinte: a capacidade reduzida de realizar negócios. Ou seja, quando uma empresa entra em dificuldades financeiras, ela reduz a sua capacidade de realização de negócio. Por quê? Porque ela perde foco nos negócios, a preocupação com a questão do financiamento toma importância no dia a dia dos gestores, ela passa a ter dificuldades com fornecedores e clientes, ela passa a ter dificuldades com bancos. E nós temos também os custos de agência, que nós veremos nas partes posteriores desta aula. Nesta introdução, eu quero dar destaque para este ponto aqui, ou seja, um eventual custo de dificuldade financeira é a perda de capacidade de realização de negócios. Graficamente, nós temos a seguinte representação. Aqui no eixo Y está o valor da firma e aqui está o endividamento, dívida, a presença de dívida. Quando a empresa tem dívida zero, ela está nessa posição e aí o valor da empresa é resultado do quê? É resultado do quê? Do fluxo que os seus ativos geram, descontado por uma taxa, um custo de capital que olha o quê? Olha o risco apenas do quê? Apenas do quê? Do negócio da empresa, dos ativos da empresa, dos investimentos, das operações da empresa. À medida que a empresa
acrescenta dívida na sua estrutura de capital, ou seja, que ela sai aqui do zero e segue à direita nesse eixo, essa empresa ganha valor. Essa empresa ganha valor por conta de quê? Por conta do valor presente do benefício fiscal, aqui representado. Esta aqui é a formulação original de Modigliani e Miller. Veja o seguinte, na formulação de Modigliani e Miller, à medida que o endividamento cresce, a empresa traz valor, ela aumenta de valor por conta do quê? Do valor presente do benefício fiscal. E agora, nesta aula, nesta parte, nós vamos trazer o quê? A presença de dificuldades financeiras, aqui representadas. Olha, nós vamos destacar 3 fases nessa figura. A fase 1 é esta aqui, é o que acontece quando a empresa sai de uma dívida de zero e vai aumentando. Nesta fase inicial, a dívida é pequena, ela é às vezes insignificante, ela traz benefício fiscal, ou seja, o valor da empresa aumenta com o benefício fiscal. No entanto, a dificuldade financeira ela é praticamente inexistente, então a empresa só agrega valor. Há uma segunda fase, que representada por este ponto, que é o seguinte, é uma fase em que o endividamento já chega a um determinado nível, que aparecem as dificuldades financeiras. E o custo dessas dificuldades financeiras, ou o valor presente dos custos das dificuldades financeiras, chega a tal ponto que ele passa a ser significativo, comparativamente o quê? Ao valor presente do benefício fiscal. Ou seja, os custos de dificuldades financeiras são tão importantes quanto o benefício fiscal. Ou seja, você tem um efeito positivo, que é o crescimento do benefício fiscal, mas você tem um custo que é impactante. Quando nós chegamos nesse ponto, esse ponto implica o quê? Esse ponto implica o seguinte, que a variação do valor presente do benefício fiscal, ela se iguala à variação do valor presente da dificuldade financeira, o que leva a esse ponto de máximo, de valor máximo aqui, quando os dois se igualam, quando um efeito positivo se iguala a um efeito negativo. E nós temos uma terceira fase, que é esta fase aqui decrescente. O que é essa fase decrescente? Quando o endividamento chega a um nível crítico e o custo de dificuldade financeira da empresa, ele é bem maior do que o valor presente do benefício fiscal, ou seja, daquele efeito positivo. Matematicamente falando, para ser mais preciso, aqui é a variação. A variação do valor presente da dificuldade financeira, a partir deste ponto aqui, é maior do que a variação do valor presente do benefício fiscal. E aqui o resumo, nós temos a formulação, o que se esperava originalmente a partir da formulação de Modigliani e Miller, e quando nós incorporamos a dificuldade financeira na análise, nós passamos a ter esta formulação. Ou seja, o valor presente de uma empresa alavancada é o valor presente da empresa não alavancada, mais o valor presente do benefício fiscal, menos o valor presente da dificuldade financeira. Voltando um pouco no texto, na formulação original, nós tínhamos esta afirmação básica de Modigliani e Miller, que é o início de toda essa discussão. Ou seja, o valor da empresa, o valor da firma, independe da sua estrutura de capital. Aí depois nós vimos que Modigliani e Miller acrescentaram o efeito do benefício fiscal. Desta origem, nós partimos e começamos a pensar um pouco mais no que impacta a estrutura de capital. E eu quero dar destaque aqui a esta afirmação destes dois autores, Briley e Myers, que disseram o seguinte, olha, a estrutura de capital, a escolha entre capital próprio e capital de terceiros, é irrelevante assumindo que o mercado de capital é perfeito e considerando que essa escolha não afeta
as decisões de investimento, os investimentos, a captação e as políticas operacionais da empresa. Vamos pensar um pouco sobre essa afirmação, destacando principalmente a questão dos investimentos e as questões operacionais. E aí eu peço para que vocês reflitam no seguinte cenário. A empresa tem uma alavancagem alta e, por conta disto, há uma presença de custos indiretos de dificuldade financeira. Quais são esses custos? Como eu acabei de destacar, perda de foco nos negócios, dificuldades com fornecedores, com clientes, com bancos, etc. Voltemos à nossa figura original, aqui a nossa figura básica. Aqui está uma situação original. Investimentos bem feitos, operações funcionando bem, fluxo funcionando bem, risco existente, porque não há atividade sem risco, mas risco adequado para o nível de atividade. Os fornecedores de capital olham esse risco, determinam a taxa adequada, o custo de capital adequado. Esta empresa sai de uma situação para uma situação com mais alavancagem, mais B sobre S, entra em dificuldade financeira, perde foco, tem dificuldades. O que acontece? Há uma perda de fluxo de caixa, há um aumento de risco nessa operação. Olha, cai fluxo de caixa, aumenta risco, eleva o custo de capital, esta empresa perde valor. No limite, este risco torna-se muito alto, quando a alavancagem se torna muito alto, e há um problema de funcionamento. De funcionamento do quê? Do fluxo de capital do mercado de capital, do mercado bancário, do mercado financeiro para a empresa. Ou seja, efetivamente essa empresa chega a uma situação crítica de funcionamento. Decorrente de quê? Decorrente de dificuldades financeiras. E isto permite nós voltarmos àquela afirmação. Ou seja, a estrutura de capital ela é irrelevante até um determinado ponto. A um ponto em que a empresa não entre na faixa de dificuldade financeira. Por quê? Porque se ela entrar nessa faixa, efetivamente ela tem problema. E aí, sim, a estrutura de capital é relevante. E ela passa a ser relevante não apenas nesta faixa de dificuldades financeiras, mas ela passa a ser relevante antes dessa faixa. Por quê? Para que ela não entre na faixa de dificuldades financeiras. Com isso, nós fizemos uma introdução onde nós saímos de uma abordagem que estava olhando apenas os benefícios da dívida para olharmos também o quê? Os custos do endividamento. Isso está consolidado onde? Está consolidado na teoria, na trade-off, que nós vamos ver com mais detalhes na próxima parte desta aula 2. Terminamos aqui esta introdução. Qualquer comentário, por favor, me envie um e-mail. No próximo vídeo, a segunda parte